Bem-vindos a mais um programa Seguro Sem Mistério. Eu sou Júlia Sena e esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre o mundo do seguro de forma simples, objetiva e estratégica. Lembrando que o Seguro Sem Mistério no ar há 18 anos, 2 décadas, né, Bruno? Mais ou menos isso. Pelo canal 20 da NET do Rio Grande do Sul, conta com patrocínio master da Icatu e da Rio Grande Seguros e Previdência. Nós também agradecemos aos nossos patrocinadores, que vocês verão na sequência aí esse time campeão durante o episódio de hoje. Hoje, Bruno, temos o prazer de receber João Amato, ele que é diretor comercial da Regional Sul da Zurich Seguros, uma companhia com presença global e que aqui no Brasil vem fortalecendo cada vez mais a sua atuação próxima, consultiva e inovadora junto aos corretores de seguros. João, muito bem-vindo, obrigada. A gente sabe que a agenda é corrida, mas obrigada por ter aceitado nosso convite e ter vindo aqui. Olá, Júlia. Olá, Bruno. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar com vocês, ainda mais para falar sobre esse negócio que nós somos apaixonados, que são os seguros, que é o mercado de seguros, e que vocês tanto contribuem divulgando e trazendo informações com qualidade, e é para isso que nós estamos aqui, dar continuidade a esse trabalho. E eu queria só pontuar, né? Representatividade muito grande hoje aqui na nossa mesa, né? Hoje aqui na nossa mesa, vamos falar de tudo. Além de diretor da Zurich, o João Amato também é presidente do Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina. Então você que está nos assistindo já sabe, ele manja de tudo. Aqui nos bastidores estávamos falando o quão é apaixonante, né, João? Trabalhar nesse mercado de seguros. Conta pra gente uma história que ninguém conhece, como é que tu veio parar nesse mercado? Então, eu atribuo um acaso, mas não tão acaso, porque foi num almoço de família, e lá estava a namorada do meu primo na época, ela trabalhava numa seguradora e ela perguntou para mim: "Ah, não quer passar lá na seguradora e preencher uma ficha, fazer uma entrevista?" E eu fui. E fui assim, sem grandes expectativas, quando eu fui no processo, fui indo e entrei no mercado de seguros. Mas eu entrei sem saber o que era seguros. Então, o que que eu vou fazer agora? E aí a gente foi trilhando uma carreira passo a passo, né, desde contínuo de seguradora, e uma certeza eu disse: "Pô, esse negócio faz total sentido para minha vida. Gostei de verdade". E aí, estou aqui hoje com vocês depois de vai fazer aí 30 anos. Eu ia perguntar quantos anos, João, sem entregar a idade. 30 anos, né. Se soubesse a quantidade de pessoas que estão ocupando cargos de representatividade hoje no seguro, que começam com essa mesma frase: "Entrei sem saber o que era seguro". Isso é muito importante, né? E com o passar do tempo, o que mais te apaixona em relação a esse mercado, que te faz ter essa representatividade que tem hoje, né? Sabe quando a gente percebe que vamos falar no produto que a gente comercializa, que é o produto de seguros, que é um produto que quanto mais nós comercializarmos eles, melhor vai fazer para as pessoas, melhor vai fazer para a economia ter prosperidade, esse valor, sabe, tem um aspecto muito forte para mim. Então, cada vivência que eu tinha com pessoas sendo suportadas numa ocorrência difícil, por um mecanismo que é o seguro, eu pensava: "Poxa, esse negócio faz total sentido". E como é bom poder trabalhar, exercer uma atividade econômica, mas junto com isso fazer bem às pessoas. Então acho que essa foi a parte que mais me atraiu e contagiou naquela fase da vida. E João, a Zurich é uma companhia mundial, né, que tem aí uma visão, né, uma das principais companhias do nosso mundo. Como que isso se traduz na estratégia aqui do Brasil? Certamente. A Zurich é uma companhia que está presente em mais de 200 países e territórios, uma companhia que tem mais de 150 anos de história. No Brasil já somam aí 80 anos de história. Então, como aliar toda essa vivência global, essa experiência global, à nossa realidade local? Então foi esse caminho que a Zurich foi trilhando, e estamos hoje aí bastante fortalecidos, certos da estratégia que temos aqui para o país, da responsabilidade que nós temos. Então toda essa sintonia entre uma empresa global, mas sem deixar de ter a visão local, que nós falávamos, né, aqui na região, é o que traduz aí a continuidade e a certeza que a Zurich vai perseguir o seu caminho, sempre em parceria com os corretores de seguros, e levar para o mercado inovação, assuntos de sustentabilidade, a responsabilidade social que nós temos, mas também, né, proteção. Que no final do dia, a entrega de proteção, seja as pessoas, seja as empresas, está no nosso DNA. Então é por aí que nós vamos. E João, falando em Brasil, mas o Brasil, né, tem as suas regiões. Eu sei que atualmente você ocupa, né, este cargo como diretor na região sul, mas também já foi diretor em São Paulo. Então tu conhece aí as diversas regiões do nosso país. Falando aqui de região sul, que tem as suas características muito próprias, o que nessa região é prioridade comercial? Quais são as oportunidades do seguro aqui no sul?
Vamos pensar na região sul aqui, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro, é uma região maior que muitos países no mundo. A gente está falando em mais de 30 milhões de habitantes, em mais de 1.000 municípios e uma diversidade de oportunidades gigantesca. Eu sempre digo, não há seguros que a gente não tenha como comercializá-los nesse território. Tá? É uma região também onde a cultura dos seguros ela está mais consolidada, mas ao mesmo tempo há o gap securitário. O gap securitário a gente enxerga como uma oportunidade de fazermos o nosso dever de casa, junto com os corretores que fazem a distribuição, e levar ainda, como eu digo, cada vez mais proteção e mais proteção. E é por aí assim que a gente entende que a Zurich pode contribuir muito, tá? Contribuir muito nesse gap securitário com produtos inovadores, com novos produtos e sempre com um olhar também de sustentabilidade. Que hoje a Zurich garante hoje produtos com um olhar de sustentabilidade na prática, com compensação de carbono, como a gente tem nas assistências do residencial e do automóvel, ou mesmo, por exemplo, quando a gente falava, né, Bruno, do seguro do carro elétrico. A Zurich foi a pioneira no mercado brasileiro a lançar um produto com um olhar para veículos elétricos. Então, é uma iniciativa muito importante e muito séria para a Zurich, as questões de sustentabilidade e ESG. Antes de entrar nessa parte da sustentabilidade, que eu sei que chega a coçar a mão da Júlia quando toca nesse assunto, muito vem se falando nas entrevistas que a gente vai fazendo, no mercado, quando a gente vem se comunicando e dialogando, muito se fala em inovação, e juntamente, obviamente, por se tratar de seguros e proteção. O que é inovação, né, para o João Amato, dirigente e executivo da Zurich? Tá. A inovação, na minha visão, não é somente tecnologia. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu trago, porque há sim as ferramentas digitais, tá? Mas a inovação é fazer o novo. Tá? E o novo, a inovação precisa estar também amparada pelas demandas da sociedade. Então, há sim aspectos relacionados à inteligência artificial, que na nossa visão é muito mais um meio do que um fim. Ele traz agilidade, traz uma série de benefícios para o mercado, para os corretores de seguros, mas também não podemos deixar de olhar a inovação como coisas mais simples, produtos mais aderentes ao perfil do consumidor. Tá? A utilização de dados hoje é essencial para o nosso negócio. Nós trabalhamos com dados, então há cientistas de dados tentando lá buscar previsões e previsibilidade para o nosso negócio. Então é um conjunto de ações, tá, que ela transcende só de tecnologia que a gente tanto fala. Ela vai muito mais assim, está muito mais no dia a dia de todos nós. Vou dar um exemplo, no uso de um chat. É inovação, é inteligência artificial e é algo simples que a gente pratica. Então, o primeiro ponto assim, é isso, trazer que a inovação é muito mais do que as situações tão distantes que a gente olha com robótica, está no dia a dia já, é realidade. A seguradora a Zurich aderiu a isto, tá? Até para processos de indenização de sinistros mais rápidos, mais ágeis. Então, é algo que a gente vai aprendendo a utilizar da melhor forma possível e não é estanque. Vai evoluindo dia a dia e a gente tem que estar muito atentos a isso, tá? João, inovação e sustentabilidade são dois dos principais pilares aí da Zurich no Brasil, né, e no mundo inteiro. Quais iniciativas que tu pode trazer aqui pra gente que estão em destaque nesse sentido? Hoje nós temos ali a iniciativa do Zurich Forest, que é o reflorestamento da mata Amazônica, Mata Atlântica, tá? E é algo muito bacana que a companhia vem trabalhando com um olhar de sustentabilidade, de proteção ao planeta, tá? Nós temos também aqui as ações de compensação de carbono nos seguros nas assistências dos seguros residencial e automóvel. Nas oficinas, a gente tem trabalhado e incentivado oficinas com selo verde, também que fazem um trabalho aí de menor poluição da nossa região, do planeta, e a companhia incentiva esse tipo de ação. Mas quando a gente fala em solidariedade, o olhar também não é somente o planeta, o olhar também são as pessoas. E aí, mais especificamente nas nossas regiões, recentemente agora a gente fez uma ação de sustentabilidade numa ONG de crianças e adolescentes carentes, vulneráveis, tá? Com vulnerabilidade social, e essa ação a gente não restringe somente ou limita a colaboradores da Zurich com seus familiares. A gente chama mesmo, convida os corretores de seguros, as assessorias de seguros, e vai lá e é uma forma de se doar para a sociedade. Tem a nossa parte econômica, mas tem esse fator humano, e esse a gente tem que trabalhar. E também tem que incentivar, tá? E é muito incentivado pela Zurich. Inclusive também agora, semana passada, fizemos em Blumenau. Mesma ação, então é a caravana da Zurich. Houve a caravana ali no Paraná, agora a caravana
em Santa Catarina, e vamos fazendo, é algo que a gente incentiva, e é a parte de satisfação pessoal para todos que se envolvem. Tá? Então é algo que já não é mais uma estratégia, não é um projeto, é uma realidade, e que a Zurich vai sempre cada vez mais trabalhar ela. O próprio Improve, né, Júlia, que nós comentávamos, é a preocupação genuína com as transições climáticas do nosso planeta, e que atingem diretamente aqui a nossa região. Então a Zurich vai continuar com esse olhar muito forte, ações reais, tá, de sustentabilidade nos produtos, na sociedade. Então realmente é algo que a gente tem feito e faz com muito prazer. Muito legal. O Improve, para quem está nos assistindo, é um evento magnífico, o Bruno não sabe, porque ele estava no conteúdo junto com a gente, mas é um evento muito legal que a Zurich promove todo ano, né? Esse ano nós tivemos a honra de sermos convidados. Eu estive lá em São Paulo, no Palácio Tangará, lindíssimo, como é que chama? Nas paisagens de Burle Marx, né? Muito legal. E justamente para tratar, né, sobre esse tema de sustentabilidade, por isso que o Bruno brincou, que me costa falar sobre isso, porque realmente eu voltei diferente depois do Improve, promovido pela Zurich, porque a gente tem acesso a tantos insights com cientistas, com dados, né, João, que a gente vê o quanto é importante a gente falar sobre resiliência climática. E essa discussão é uma realidade na seguradora, né? Não, total. E a gente tem um exemplo prático, real e recente aqui no Rio Grande do Sul. Aí, quando a gente fala em sustentabilidade, como eu falo, também preocupação humanitária. Naquela ocasião, a Fundação Zurich, né, prestou uma assistência aí junto às pessoas que foram atingidas. E aí que vem a parte mais bonita do negócio. Não é se é segurado, não é segurado. Isso não é, o contexto não é esse. O contexto é realmente um apoio humanitário, tá? E que a gente tem ações bem práticas, e fizemos aqui no Rio Grande do Sul num momento muito difícil, que foram as enchentes de maio de 2024, que parece que está tão distante já, mas ainda temos resquícios, e houveram ajudas e apoios também posteriores, porque não é um assunto que encerrou lá atrás. Eu mesmo viajava essa semana aqui com o Márcio Benevides, no interior do estado do Rio Grande do Sul, e a gente vê cenas ainda que lembram aquela fatalidade, a ponto de nós cruzarmos um rio com balsa. Então, eu acho que temos todos muita responsabilidade social, tá? E um olhar aí para apoiar, e é independente do papel que a gente tenha na sociedade, na economia, isso é uma missão de todos. E aí, quando a gente vem para o Improve e a gente reúne ali a iniciativa privada, reúne o executivo, reúne o legislativo e os cientistas, sim, que são os que dominam as informações e têm os dados, é que fica tão latente, né, Júlia, como é algo que precisamos olhar. Precisamos olhar e ter, na prática, atitudes de mitigação, de melhorias. Mas é um caminho que eu acho que já iniciou, e a gente vai seguindo juntos, tá bom? E como... Pode ir. Opa. Eu ia comentar que despertar essa consciência, às vezes até no pequeno, né, João, é importante também. Eu comentava aqui fora dos bastidores, uma curiosidade, que para mim o Improve trouxe coisas até para minha vida, para coisas pequenas, né, para a gente se atentar ao consumo excessivo, porque isso também impacta no planeta. Então são coisas assim que às vezes você que está em casa, ó, pode começar pequeno, pode começar pensando no que você faz em casa, se você separa o lixo, por exemplo, alguma coisa assim. Toda ação é válida, né, João? Certamente. Por exemplo, eu gosto muito da prática, vamos lá. O seguro residencial da Zurich tem lá um descarte ecológico. Se mais pessoas tivessem o seguro residencial da Zurich e utilizassem o descarte ecológico, talvez a gente não tivesse uma tragédia tão grande, porque seria menos produtos poluindo nossos rios, etc e tal. Então são situações bem práticas. Por exemplo, ter um produto com painéis fotovoltaicos cobertos, é buscando isso também. Então é o que eu sempre falo, a gente tem que aliar sempre a teoria, os conceitos, a atitudes práticas. E aí é por aí que a gente vai mitigando, vai criando uma cultura de pensamento mais sustentável, mas é um processo. Mas a gente observa, tá, Júlia e Bruno? Cada vez mais as pessoas estão atentas a isso. E essa criação dessa cultura, ela eu vou dizer engraçada por falta de palavra melhor, tá? Mas assim, ela é engraçada porque é o seguinte, apesar da gente ter vivido essas atrocidades que aconteceram, vou pegar esse exemplo que tu trouxe em relação às enchentes do ano passado, a gente teve na linha de frente, ajudando e fomentando, mas o que se criou em relação a esse tipo de catástrofe, ele entusiasma, né? As ações que a gente vê pela tua fala, que tu é muito entusiasmado com aquilo. A Júlia, quando começou a participar em relação desse processo, ela começou a ficar muito entusiasmada também. Esse bichinho pica e ele leva isso pra frente. É isso? Total, assim, a gente passa a pensar no futuro de uma outra forma, com um outro prisma. Tá? Como é que as próximas gerações vão receber o país que nós vamos deixar como legado para eles. Eu acho que é esse
esse estalo que a gente tem forte, tá? As novas gerações já vêm com um viés diferente, tá? De olhar para questões aí de planeta mesmo, de consumir produtos que têm um olhar sustentável, e é nisso que nós acreditamos, que realmente a mudança vai passar por aí, por uma transformação também da mentalidade das pessoas. E, João, tem uma pergunta lá no Improve que ela ficou respondida para mim, eu gostaria que você respondesse para o nosso telespectador. Por que uma empresa como a Zurich se preocupar com isso? Sabe que não vem de uma ação local. Isso aí globalmente, a Zurich aderiu a esta ação, tá? E por enxergar que o futuro precisa de uma ação prática hoje. Que pega os próprios dados dos cientistas, o planeta vem aquecendo e dentro das projeções até mais rápido do que tinham previsto. Então, se nós não começarmos com atitudes práticas hoje, que planeta a gente vai segurar? A gente tem uma responsabilidade muito grande de futuro. E a Zurich, como uma empresa global, presente em tantos países, tem que assumir esse protagonismo. E assumiu e coloca em ações práticas, e não no Brasil, no mundo todo, tá? Como eu disse, a proteção ao planeta é uma premissa, é uma promessa global. Ela vai além somente aqui da nossa região. E aí você falava, né? O Mato trabalhou em São Paulo, trabalhou em outras regiões, mas há uma preocupação e um olhar muito forte aqui para o sul do Brasil. Porque a gente já tem no histórico aqui recente, no mínimo 2 situações que foram muito fortes, que é Blumenau e aqui no Rio Grande do Sul no ano passado. Então a gente tem que realmente ficar atentos e atuar nisso. Pegando só o Rio Grande do Sul, a gente tem as manifestações no mesmo dia. Tem, por sinal, hoje a gente sai com um casaco mais leve e fica muito frio, mas faz parte, e isso é imponderável, isso a gente não tem domínio, né? Sim. Mas o que está ao nosso alcance, ali a gente tem que fazer a diferença. João, o portfólio da Zurich, né, ele é muito amplo e tem aí soluções para as mais diversas necessidades. O que aqui na região sul é destaque? Sabe que, até falando um pouco em números, né? O ano passado a gente teve um crescimento bem sólido na região, tá? Algo em torno de 13%, mas mais do que números que são quantitativos, eu falo do qualitativo também. Porque eles são construídos junto com os corretores de seguros e num projeto ou numa atuação, olhando o longo prazo. Não é uma ação de crescimento por crescimento, é um crescimento rentável, sustentável. Então, mais do que números, a gente tem um equilíbrio muito grande nos produtos, tá? Quando a gente tem um olhar aqui mais para o curto prazo, é incrível que o seguro-garantia, nesse semestre, a gente cresceu na ordem de 80%. O seguro residencial vai crescendo ali na ordem de 18%, mas assim, a gente tem uma diversificação do portfólio, que é o que dá um equilíbrio para a atuação da Zurich aqui na região e no Brasil. É um olhar também matricial da Zurich para a região como uma região que, poxa, o que colocarmos lá e criarmos é lá que a gente precisa incentivar, é lá que a gente precisa testar, porque tem essa cultura dos seguros, tem também esse aspecto, né, da qualidade e preocupação genuína das pessoas com proteção. Tá? Realmente a gente tem uma região aqui riquíssima nesse aspecto. E o que a gente pode citar, João, de diferenciais técnicos e operacionais da companhia, né? Tendo em vista aí na entrega tanto para corretores quanto para clientes. Tá. Não, o olhar é esse, tá? Tudo que a gente cria ou cocria junto com os corretores de seguros, que hoje os corretores viraram realmente parceiros nessa criação, é com um olhar, primeiro, da nossa parte, no corretor de seguros, porque é um mercado intermediado e são eles que levam nossos produtos até os clientes. Então há uma atenção muito especial para o corretor de seguros, para que ele tenha jornadas fluídas, que ele tenha ferramentas digitais, mas também uma proximidade nossa para o momento que precisa falar com a seguradora. A gente não pode esquecer isso. Então, seguimos aqui, falar um pouco da Regional Sul, com todas as nossas filiais bem localizadas, geograficamente instaladas. A Zurich, mesmo com pandemia, não fechou nenhuma filial, então não tem nenhuma para reabrir, estamos nos lugares certos. A gente também ampliou o atendimento com a filial digital, tem as assessorias de seguro, então nós vamos preenchendo o espaço de tal forma que é estar onde o corretor está. E é com esse trabalho, tá, Júlio e Bruno, de proximidade, porque as ferramentas digitais a gente irá sempre seguir avançando elas, tá? As ações de melhorias, de processos sempre acontecerão, mas não podemos esquecer que tem a parte humana, a parte relacional, que é tão importante para nós com os corretores e para os corretores com os seus clientes. Então, quanto mais facilitarmos essa relação corretor-cliente,
maiores serão os ganhos e eu acho que a busca por aquilo que a gente vem trabalhando arduamente, que é ser a melhor seguradora para os corretores de seguros no Brasil. Tá? Ser a melhor seria ser a preferida também. Então, olha o quão desafiador é num mercado competitivo, mercado em constante mudança, mas quando a gente sabe muito claramente onde a gente quer estar, fica muito mais fácil. E por falar, João, em jornada, né, do corretor, do parceiro e até mesmo do cliente, como a Zurich tem aprimorado os seus processos, né, de emissão, enfim, anotei aqui para não esquecer, ó, sinistro, pós-venda, para entregar essa experiência mais fluida. Então, pega a emissão, por exemplo. A Zurich hoje tem a emissão online, então a gente já avançou para... Porque hoje o mercado busca o quê? Facilidade, agilidade, respostas rápidas. Então a Zurich precisa estar também caminhando na mesma velocidade. Praticidade, né? Isso, praticidade. Quanto mais praticidade e as coisas acontecerem melhores, mais tempo há para atuar em outras frentes que são as realmente de desenvolver o mercado de seguros, aí, tanto seguradoras quanto corretores. Temos também a inteligência artificial, como havia citado, né? Você pega sinistros hoje. Pô, sinistros de maior volume em grande quantidade, por que não criar modelos de inteligência artificial para as indenizações serem feitas mais rapidamente? Então são ferramentas que a gente vai trabalhando forte, a própria capacitação, porque é uma companhia multiproduto, multissegmento, então temos muitas coisas. Aí vou citar aqui, o seguro de automóvel, que é mais tradicional, e o carro-chefe do mercado que os corretores de seguros distribuem. Mas há lá também um Vida Pequena e Média Empresa, que é um produto também de massificação. Há lá também um Vida Individual. O residencial, então, quantas vezes eu já falei aqui no seguro residencial? Mas aí nós vamos para seguros corporativos, por exemplo. Você tem o seguro empresarial, tem o seguro de responsabilidade civil, tem o D&O, e aí não é que seguro garantia. Como é que a gente faz para os corretores estarem sempre preparados para fazer essa interlocução? Capacitação. A chave está também na capacitação dos parceiros corretores de seguros. Porque um corretor de seguros, vamos entender como uma empresa. Tem lá uma equipe, tem os colaboradores, tem os clientes. A gente precisa capacitá-los e deixar para eles mais facilidade para distribuir esses produtos. Porque eles distribuem produtos de diversas companhias, né? Então é um trabalho realmente que nós somos, assim, Júlia, incansáveis em realizar. Facilitar a vida do corretor de seguros para ele levar os produtos da melhor forma possível e atendendo às necessidades das pessoas e empresas, sabe? João, a gente estava falando no primeiro bloco em relação a todo o leque de produtos que a Zurich oferta e o que me chamou atenção na questão, quando citou na questão da capacitação. Isso é uma coisa que, assim como a sustentabilidade pega do lado da Júlia, a capacitação pega na minha também. Essa capacitação do corretor, e a gente estava falando nesse programa sobre seguro de vidas, por exemplo, que até foi um comentário que a gente falou, não sei se eu tinha seguro de vida lá no começo, por causa da personalização. Aquilo não atenderia as necessidades caso houvesse algum tipo de problema. E como é que funciona essa capacitação para não ser só mais um produto na prateleira e para que realmente esse produto ele seja utilizado no seu nível máximo dentro da apresentação para os clientes? Porque a gente abre muito esse leque e muitas das vezes fica aquele... Não pode virar uma feira, né? Ele tem que virar uma especialidade. Como a Zurich trabalha, pensa ou repassa essa capacitação para que se tenha um maior profissionalismo do corretor nos produtos que a Zurich oferta? Tá. Bruno, sabe que passa primeiro por uma consciência de que o mundo mudou. Eu sou de um tempo lá que eu pegava meu carro, reunia corretores em hotel e apresentava produtos em PowerPoint e assim a gente foi capacitando o mercado. Sim. Mas hoje tem que haver uma possibilidade de autosserviço. O corretor ele precisa poder escolher como ele quer se capacitar. Então, para nós na seguradora, seja com treinamentos online, seja com treinamentos presenciais, seja via chat, respondendo dúvidas de forma mais rápida ali para o corretor, dúvidas curtas, seja online. Online virou uma realidade, né? Treinamentos online, principalmente quando lançamos novos produtos, e também autosserviço, quando eu falo, o site tem que ter a disponibilidade das informações da melhor forma possível, tá? Como tem o próprio chat para consultar. Então, essa questão de capacitação hoje, ela tem que estar disponível em diversas frentes. Vamos lá. O corretor de seguros que a gente tanto fala é o consultor de seguros. Que ferramentas eu vou apoiar o corretor para essa consultoria? Então, o próprio exemplo que tu falava do seguro de vida. Você pega um vida individual. Como é que eu posso ajudar o corretor a fazer uma consultoria do seu cliente na hora de orientar sobre um seguro de vida individual?
na nossa ferramenta tem lá um questionário que ele vai pegando as informações com o segurado e a gente vai dar um norte do que seria o ideal em termos de cobertura, as capitais segurados. Então é nesse caminho que a gente vai e vai apoiando o corretor para ele ofertar o que realmente o segurado precisa. Porque, de fato, tá, quando nós colocamos um produto, ele é comercializado, é importante que o segurado realmente tenha a necessidade daquele produto e que as coberturas que ele contrata, realmente ele possa vir utilizar se precisar. Então, é por aí que passa a consultoria na essência. Não é somente a venda propriamente dita. Eu dou o próprio exemplo do nosso seguro residencial, que nós agora lançamos o Pequenos Reparos Premium. Cabe ao corretor avaliar se aquele cliente dele é um cliente, por exemplo, que essa cobertura é importante. Então ele vai lá e para esse cliente ele oferece. Então é nesse sentido que eu digo, conhecendo bem o cliente, ele vai exercer o papel da consultoria. E por falar em corretor de seguros, né, João, como que a Zurich enxerga a parceria com esse parceiro tão importante e estratégico? Júlia, e assim, aqui não é palavras do Amato, são palavras da Zurich, das pessoas da Zurich. No coração de toda a nossa estratégia, no centro lá, está o corretor de seguros. Como bem eu verbalizei bem transparente para vocês. Quem distribui os nossos produtos são os corretores de seguros. Então eu preciso realmente que o corretor tenha confiança na Zurich, indique a Zurich e priorize a Zurich. Olha quão desafiador é isso. E a gente vai perseguir esse caminho sem dar pausa um dia sequer. O corretor hoje, para nós, ele é mais do que estratégia. Ele é o motivo do desenvolvimento que a gente vem galgando no mercado brasileiro. Para te ver a importância que tem. Então, são mais do que palavras. São ações práticas, é um entendimento do dia a dia. Nós estamos esse ano aí com algumas rodas de conversa com grupos reduzidos de corretores exercendo a escuta ativa. São eles que estão mudando a companhia por meio dos feedbacks que eles trazem, das informações que eles trazem, que a gente vai aperfeiçoando produtos, processos, porque de nada adianta eu criar as soluções sem ouvir quem realmente utiliza elas. E quem utiliza são os corretores e clientes, mas eu coloco aqui o corretor de seguros, porque hoje ainda o mercado de seguros ele é impulsionado e precisa muito do corretor qualificado, porque as pessoas não conhecem seguros. Então olha a importância desse intermediário para o negócio. Então eu reforço contigo, corretor de seguros é para eles que a gente trabalha, é para eles que a gente tem toda a estrutura hoje local, aqui falando na regional, é para facilitar a vida deles e é uma via de mão dupla, porque quando o corretor também nos prioriza e busca uma relação de longo prazo, a prosperidade acontece para todos os lados. E vê como as coisas vão se ligando, né? A gente falou em capacitação ali no início, falando na questão da escutativa para melhorar a questão dos produtos, enfim, e se a gente pudesse, dessa escutativa que você citou, que teve alguns produtos, alguns processos, algumas coisas que foram evoluídas, qual te chamou mais atenção desse processo? Eu acho que, por incrível que pareça, tá? Nós já realizamos 10 ações aqui no curto prazo nos 3 estados do Sul, e por incrível que pareça, estamos em 2025 e veio uma aprendizagem, um alerta para mim muito forte: comunicação. Sabe por quê? Porque a gente vai, melhora produtos, melhora processos, e de repente eu ouço, mas esse processo não está tão bom. Aí poxa, apareceu, a gente já acabou de corrigir. Então, a comunicação, ela é chave para fazer exitosa essas mudanças. Não adianta só mudar. Se você não souber comunicar, se a pessoa que recebe essa mudança não usufruir da melhor forma possível, ela não teve própria emissão. Quando a gente vem com a emissão online, uma velocidade ali no mercado tão dinâmico que os corretores já no dia seguinte percebiam. Por mais que a gente comunique tudo, porque pensa comigo, olha quanta informação nós temos hoje à disposição de todo mundo. E de tudo que é lugar, né? Então, esse viés de preocupação e atenção com a comunicação ficou muito latente nessas rodas de conversa, nesses bate-papos que são muito agradáveis, e a gente vê ali o quanto os corretores estão a fim de contribuir e estar com a gente no desenvolvimento da companhia, do mercado e da própria empresa que eles representam também. Então, é um ganha-ganha total. Mas eu diria isso, não é um processo, não é um insight, peraí, precisamos continuar a comunicação e melhorá-la.
Agora o João tocou num terceiro assunto que coça a nossa mão, que é a comunicação. Tem uma frase do JJ que eu gosto muito, né, que a comunicação é a chave, ela transforma algo simples em algo extraordinário. Então, justamente isso que tu está nos dizendo aqui, né, João, transformar e comunicar é trazer para o corretor, é multiplicar e ele multiplicar também para os seus clientes. Sim. E aí de diversas formas, tá? Porque você tem que ajudar o corretor. Ajudar no sentido, eu vou mandar uma peça de WhatsApp para ele enviar para os clientes dele. Ou quando nós lançamos o seguro celular e os corretores foram vender, eu ter um link para ele enviar para o segurado para que ele possa contratar ali automaticamente o seguro celular. Então são as facilidades, mas isso também tem um ponto, é uma troca mútua, porque eu não crio sozinho. O corretor cria comigo, ele dá ideias, ele sugere mudanças nos processos, porque quem melhor do que o corretor conhece o seu cliente? O Faz corretor to conhece. faz todo sentido, João. E os corretores aqui do Sul? A gente já está aí no segundo semestre de 2025, o que que eles podem esperar para esse segundo semestre e para os próximos anos? Nós vamos, assim, a estratégia, o plano que a gente tem, ele está dado, está sendo feito e bem executado. Então isso, a gente tem um caminho que não fica mudando, mas é fato, a gente vai continuar a expansão na região sul, tá? Até com divulgação da marca, com ações locais, e os corretores podem esperar novidades nos produtos, tá? Porque a gente vai continuar incentivando a diversidade dos produtos. Então, vou citar de novo, tem o seguro residencial, o pequena e média empresa para a vida, temos ali o seguro residencial, mas tem um leque de diversos outros produtos que a gente quer apoiar o corretor a ofertar para o cliente. E como eu disse lá no começo da nossa conversa, é um produto fantástico e quanto mais a gente vende, melhor é para todas as pessoas, para as pessoas, para a economia, para a sociedade. Então esse incentivo aos corretores a gente vai dar. E outra coisa, a proximidade. Nós vamos seguir com um time comercial muito próximo dos corretores. A filial digital, ela não é um ser digital que... Não, tem pessoas, gerentes comerciais atendendo os corretores, conversando com os corretores sobre produtos, sobre estratégias, tirando dúvidas. Então a filial digital é essa. As assessorias, que esse ano a gente está ali com as nossas assessorias, inclusive vamos seguir com as assessorias que nós estamos fortalecendo com eles uma atuação também bastante interessante junto à grade de corretores que eles representam. Então é nesse caminho que a gente vai para o corretor ser mais importante, tá? Ser mais referência. E o que a gente busca? Ter mais relevância para os corretores de seguros. Não só mais importante, como mais atrativo e depois, como tu mesmo disse no início da nossa conversa, favorito. Esse assim, ser a melhor companhia para o corretor de seguros, isso a gente tem que seguir sempre a busca, porque, como eu digo, né, eles levam os nossos produtos, a gente precisa que esses produtos sejam levados aos clientes com a maior qualidade possível, tá? Ser o preferido, mas o principal, tá? O corretor saber que pode contar conosco. Sabe que ele pode contar com a Zurich e que tem por trás não somente uma seguradora gigantesca, global, mas uma seguradora que tem um olhar local muito próximo, de proximidade mesmo. João, um sociólogo francês, Dominique Volton, fala que a melhor marca é aquela que gera conexão. Então, vamos botar aí, né? Que a melhor companhia, a companhia favorita é aquela que gera conexão, que o corretor se sente aí conectado realmente. Para esses corretores que já estão conectados com a Zurich, e para aqueles que ainda, porventura, possam não estar e vão estar nos assistindo, qual é a mensagem que fica? Bom, a primeira mensagem é agradecimento. Porque se nós chegamos no patamar que estamos, foi com apoio dos corretores, inclusive, em alguns momentos, algumas situações, o corretor esteve junto conosco mesmo, apoiando não só a venda, tá? Mas apoiando atendimentos. Então tem que haver realmente um agradecimento, mas também um reconhecimento, que são os corretores, quando eu falo, estão no coração da nossa estratégia, né? São os corretores que vão fazer a gente alçar patamares maiores ainda, chegar na nossa ambição, nos nossos objetivos, porque sozinhos a gente não teria essa força, mas com os corretores eu afirmo que a gente vai chegar nos níveis de cobertura securitária, de presença da Zurich e qualidade também da Zurich em níveis muito altos, porque é um trabalho conjunto, não é um trabalho de um lado apenas, é um trabalho construído entre várias partes e realmente pessoas, e aí que no fim são pessoas, né, que estão afim mesmo que a coisa aconteça e aconteça muito bem. Então é uma mensagem de agradecimento, de reconhecimento e convite. Vem com a Zurich,
procura a Zurich, traga suas demandas para a Zurich, traga suas ideias para a Zurich. A Zurich é uma companhia de portas abertas para os corretores de seguros. Inclusive, a gente fala, as nossas filiais, lá com suas salas de reuniões, seus espaços, são dos corretores de seguros. É para isso que a gente tem os nossos espaços e é para isso que a gente dedica aqui todo o nosso dia a dia ao mercado de seguros, mas também a esse distribuidor que é essencial. Simplesmente isso, essencial. Muito legal. A gente vai chegando ao final de mais um bloco, né, Bruno? Quando o entrevistado é bom, é assim, passa rápido, não tem o que fazer. Mas a gente tem um quadro especial aqui no Seguro Sem Mistério, João, que a gente faz com todos vocês que vêm aqui, né, nos agraciam com as suas presenças. É o nosso quadro de frente com as lideranças. Hoje o João vai responder perguntas rápidas e aí tu responde com o que vier à mente. Vamos lá, João? Vamos. Uma palavra que define o momento atual da Zurich no Brasil. Gratidão. Um valor que guia a tua atuação como líder. Resiliência. Um diferencial da Zurich que todo corretor deveria conhecer. Comunicação? Eu acho que é uma parte que diria que poucas empresas têm, a parte humana da Zurich. Um produto ou linha com grande potencial de crescimento. Vai ser ainda o automóvel. O automóvel ainda tem um grande potencial para o crescimento. Uma tendência no setor que merece atenção. As mudanças climáticas, nós até falávamos, uma tendência que a gente precisa olhar com muita atenção. Posso falar mais uma? Claro! A mudança socioeconômica das pessoas. A gente precisa estar muito atento às demandas que elas trarão para nós no mercado. Se questionando, os produtos que eu estou oferecendo e que eu tenho para oferecer, são os melhores produtos para as pessoas? A gente tem que ter esse olhar, tem que ter essa reflexão. É não criar, né, um produto para o seu cliente, mas um cliente para o seu produto, mas um produto para o seu cliente, né? A gente vende algo muito maior, muito mais do que produto. E a entrega só acontece no famoso sinistro ou necessidade de assistência. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de entregar o que há de melhor para os clientes. Um conselho para quem está começando agora no mercado, João. Conselho, estude. Estude, se qualifique, se capacite e não desista. Siga em frente, porque em qualquer mercado haverão os percalços, as dificuldades, e não por conta disso a gente deve se abalar ou desistir. Pelo contrário, elas são necessárias para que a gente ganhe mais força, ganhe mais musculatura e possa atuar de forma mais completa. E para você, João, o que significa estar ao lado do corretor de seguros? A vida toda. Simplesmente a vida toda. Eu, desde o princípio no mercado de seguros, atuando com corretor, eles significam minha vida profissional e influenciaram totalmente a minha vida pessoal. E o mais bacana é isso, corretores de seguros. Há vários amigos, amigas, pessoas que a gente convive, às vezes convive mais um tempo, menos outro tempo. E eu que passei por várias regiões aí do Brasil, eu digo, amizades, relacionamentos bons e genuínos perduram para sempre. Eu não espero a hora da Zurich estar no Connect. A gente estará lá no dia 25 a 27 e reencontrarei vários amigos no Congresso de Corretores de Seguros. Olha aí, o maior congresso da América Latina, o Conec, que acontece agora em setembro. Quando essa entrevista for ao ar, já vai ter acontecido, né, Bruno? Mas vê lá em JRS Portal, como é? JRS Portal. Esqueci o nome do site. jrsportal.com.br, @jrs.digital, foi isso que eu quis dizer, Tá bom. me baralhei aqui, pessoal. E confere também tudo que a Zurich teve lá de presença no Conect também, que o João, ele tá citando aqui pra gente. João, muito obrigada pela tua presença, a gente sabe, né, que a agenda é corrida, mas tu tirou aqui um momento para estar com a gente. Foi muito legal, né, Bruno? Conversamos sobre tudo. Foi como a gente tinha falado no início, né? A representatividade do mercado. Vou falar mais especificamente da região sul, mas do Brasil inteiro, né? E foi... Prometeram nada, entregaram tudo. Eles prometem tudo e entregam mais. Mas assim, só para fazer também um contraponto aqui, a gente tem que agradecer a vocês. A contribuição que vocês vem dando para o setor de seguros há tantos anos é o que faz a gente ter um mercado cada vez mais forte, amigo, porque as pessoas se conhecem, se relacionam, e nesse papel o JRS tem uma influência muito grande, e eu não falo só regionalmente, tá, Júlia e Bruno, e desejo ainda mais sucesso, mais trabalho para vocês, e continuem aí com a gente, trilhando esse caminho de desenvolvimento do mercado, mas principalmente de aproximação das pessoas.
Esse é o nosso objetivo, João. Tem uma frase que tem lá na parede da nossa redação, que o nosso fundador, nosso pai, para você que está nos assistindo não sabe, J. Carvalho, ele dizia: ninguém faz nada sozinho. Então a gente só consegue atingir isso, aproximar as pessoas, porque temos aí boas parcerias como o João, como a Zurich. Agora, João, um recadinho final para quem vai estar nos assistindo. Primeiro, agradecer o tempo de todos, né, por estar aqui, e peço uma coisa, então. Vamos seguir desenvolvendo esse mercado de seguros. Vamos seguir junto com a Zurich, tá? Contem com a Zurich, porque realmente todo o time, toda a Zurich está trabalhando todos os dias assim para entregar o melhor, tá? Então, contem conosco, continuem pessoas que não apenas trabalhem no mercado de seguros, mas que amam esse negócio que a gente trabalha e divulga e defende todos os dias. Essa seria a mensagem final. E sem deixar, tá, de ter um olhar para a sustentabilidade. Esse tema é nosso. Esse tema a gente não pode delegar para outras pessoas. Esse tema é um tema de cada um. Então vamos olhar a sustentabilidade num modelo mais amplo de ESG, não somente planeta, mas também pessoas, pessoas com vulnerabilidade, produtos sustentáveis e como eu, na minha casa, posso contribuir para um futuro melhor para todos. Seria essa a mensagem, Júlia e Bruno. E se você gostou desse episódio, compartilha, curte, segue o @jrs.digital ou vai lá e confere as notícias no JRS Portal, né, .com.br. Agora falei certo, ó. Não, vou escrever na descrição aqui para não ter erro. E fique por dentro para conhecer mais histórias que fazem o mercado de seguros pulsar. Até mais.